Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Que bom poder estar aqui e compartilhar com você algo do coração de Deus para mim e para a sua vida. E o que eu queria compartilhar com você hoje está em Romanos 8, no versículo 28, e diz assim a palavra: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui eu queria fazer duas observações. Note que sabemos que Deus age e não que Deus quer, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque de uma forma corriqueira a gente acha que tudo é a vontade de Deus, né? Não, é se Deus quiser. Não, porque foi Deus quem quis assim. Quando na realidade tem coisas acontecendo nesse exato momento que não são a vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. Mas em todas as coisas na vida, né, dos que amam a Deus, em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, Deus age. E é isso que está dizendo aqui. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos que Deus tem um propósito, um chamado para todas as pessoas do mundo. A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Ele já havia preparado para nós uma vida. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos para uma coisa, para fazer algumas coisas nesse mundo, né? Nós não estamos aqui para uma questão de números, né? E nem para ser mais um. Nós temos uma identidade, nós somos formados por Deus para um destino, para um propósito. Então, aqui a Bíblia está dizendo que dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas porque Ele chamou e nós dissemos sim, né? Não obrigados, nem obrigados, mas voluntariamente. Ele se revelou a nós, Ele se aproximou de nós e nós aceitamos. Mas isso não quer dizer que porque nós recebemos o Senhor na nossa vida, que todas as coisas agora tem que acontecer somente coisas boas. Porque aquilo que não é bom que está acontecendo ou algo que saiu fora daquilo que eu estava esperando, não, isso não é a vontade de Deus, Deus não está nesse negócio, pode ser que esteja dando errado, minha vida está dando para trás. Mas eu queria que você gravasse isso nesse dia. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele mesmo. Para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você ama a Deus? Então, seja lá o que estiver acontecendo nesse momento na sua vida, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, o Senhor está agindo para que essa situação coopere para o seu bem. Porque a palavra de Deus diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Sabe, queridos, e então, quando a gente aprende a olhar para as circunstâncias dessa forma, nós conseguimos entender que independente do que esteja acontecendo, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir cada promessa que nos fez. Mesmo que se levantem circunstâncias que aparentemente estejam nos dizendo: ei, isso aí não vai acontecer não. Ixi, Deus já se esqueceu. Ixi, não, Deus te largou sozinha no barco. Isso não é uma verdade. E tem um exemplo muito claro na palavra a respeito dessas circunstâncias adversas na vida, que foi José. José, aos 17 anos, ele teve sonhos que naquele momento ele não teve o tempo, ele não sabia, não foi dado a ele um tempo, né, um ano, no ano tal, José, você vai reinar, vai governar, você vai liderar sobre a sua família, sobre os seus irmãos. Não foi dado a ele, simplesmente foi dado a ele uma visão a respeito do seu futuro, né? E José ali, então, ele compartilhou com seu pai e com seus irmãos aquele sonho. E mesmo que
todas as coisas que aconteceram aparentemente estavam afastando José do seu propósito, na realidade, em todas elas ele estava aproximando mais rápido, ele estava chegando com mais velocidade ao seu destino. Mas tem uma coisa que nós precisamos de aprender com José. Durante todo esse processo, José se manteve íntegro, sabe? Ele se manteve firme aquilo que ele sabia a respeito de Deus. Ele se manteve firme em crer nos princípios da palavra. Ele teve a oportunidade de adulterar, ele teve a oportunidade de murmurar, ele teve tantas oportunidades, mas em nenhuma delas José abriu a sua boca ou teve uma atitude que era o contrário daquilo que o seu coração estava crendo. Eu acredito que José, a cada passo, ele pensava, eu não sei como, mas o Deus que me prometeu, ele vai cumprir. E ele não habitava, né? Ele não estava morando dentro do lugar onde ele ia ser governador. Mas todas as coisas, primeiro os irmãos venderam José, primeiro tentaram matar José, jogaram José em um poço. Depois de tentar matar José, venderam José como escravo. E então José vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar, por José não ter aceitado o seu assédio, ela acusa José de assédio. José então é preso novamente, né? E todas essas coisas, será que ele não tinha motivo suficiente para falar, meu Deus, como assim? Foi só eu dizer o que Deus mesmo me mostrou em sonho e todas as coisas começaram a vir contra mim. Essa é a atitude de muitas pessoas, né? Depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram. Depois que eu recebi aquela promessa, parece que tudo desandou. Depois que eu tomei essa decisão no meu coração, parece que tudo está dando errado. Mas, queridos, José perseverou, sabe, na sua integridade. Ele não se vendeu, ele não se corrompeu. E porque ele se manteve firme, ele viu o cumprimento da promessa. Porque, então, depois de anos, né, porque José teve o sonho com 17 anos. E José foi governar com 30 anos. Talvez alguém diga assim, nossa, mas depois de tantos anos também, não importa, querida. Não importa. O que é melhor? Viver um momento de prazer e de alegria e uma vida de insucessos, de fracassos, de uma colheita ruim por causa de uma má atitude diante da pressão, ou o contrário? Viver um momento de pressão, um momento de angústia, mas ter todo o resto de uma vida para desfrutar dos benefícios de se manter firme aos princípios da palavra. Foi isso que José escolheu. E porque ele escolheu, aos 30 anos, ele começou a governar todo o Egito e pôde também abençoar o seu povo. Então, o que eu queria deixar aqui como um ensinamento hoje é isso, que embora os nossos olhos naturais estejam vendo tantas coisas acontecendo, né, e muitas vezes parece que a promessa não vai se cumprir. Você olha e você não consegue enxergar naturalmente, mas como que isso vai ser bom para mim? O como não é uma parte que eu e você precisamos de preocupar. A nossa preocupação precisa de ser em permanecer. Deus disse, eu creio e eu permaneço crendo. Até o fim. Ah, mas quantos anos vai durar essa espera? Pode ser um mês, uma semana, um ano. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu amei ouvi-la e eu guardei na minha memória, que diz assim, se não vale a pena esperar, então não vale a pena pedir. Para que você vai ficar pedindo a Deus algo o qual você não tem disposição e fé para se manter, sabe, íntegra, crendo que você já recebeu aquilo que você já pediu? Não adianta nada. É viver uma vida contraditória. Eu peço como se fosse uma suposição.
quando na verdade não é uma possibilidade. Jesus disse lá em Marcos 11, 23, que aquele que pede e que crê no coração que recebeu, é esse que recebe de verdade. Sabe, eu vejo muitas pessoas com essa coisa de desejar. Eu queria, eu gostaria. Gostaria, desejar, não muda a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já desejou alguma coisa que não se cumpriu. Não se cumpriu porque, não era a vontade de Deus, ou não se cumpriu porque eu e você não perseveramos naquilo que pedimos. Entende? Então, seja lá o que for, se foi uma promessa, se é uma promessa da palavra, se foi uma palavra profética, se é um sonho que tem dentro do seu coração, não volte atrás. Se mantenha firme. Se mantenha firme e mantenha esse versículo aqui de Romanos vivo na sua mente. Eu vou ler novamente para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamada pelo Senhor, então, e você o ama de todo o seu coração, acima de todas as coisas, então, Ele age em todas as coisas, em todas elas. A Bíblia não está dizendo em todas as coisas boas, ou em todas as oportunidades, está dizendo que Deus age em todas as coisas. Então, sejam coisas ruins, sejam coisas boas. Eu sei, mas não é bom passar por coisas ruins. Queridos, eu já passei por tantas. E eu sei que não é bom. Mas eu vou dizer a vocês, cada uma delas, diante da minha, conciliada com a minha perseverança, eu consegui passar, eu consegui atravessar. E por isso eu estou aqui. E ainda muitas eu espero se cumprir. Mas eu preciso de permanecer firme na palavra. Firme, não olhando as coisas que estão do meu lado, sabe? O cenário atual, onde o Senhor nos manda meditar nas notícias. Onde você já leu ele dizendo, pegue as notícias diárias, né? E fique meditando a respeito delas, para você ver como que pode ser o seu futuro. Ele nos deu uma receita de sucesso. Medita na palavra, de dia e de noite. E assim você vai ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Então, quando pensamentos, né? Quando essas notícias, quando as circunstâncias, quando o cenário atual do país e do mundo quiserem se mostrar diante de você, sabe? Quiserem se levantar e dizer, ei, olha para mim. Você diz, independente disso, eu creio no que a palavra diz. E a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que se você está aqui, que se você está assistindo, é porque você tem sonhos, você tem promessas e você está de pé. Então, fique com a palavra. Hoje eu estava dizendo que se nós sempre temos duas escolhas, né? Crer nas coisas do mundo ou crer na palavra. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se aquela coisa se respalda na palavra, você pode confiar. Mas se qualquer coisa ou pessoa se posicionar contra a palavra, escolha a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não tem a verdade, ela é a verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então, que você medite nesses textos, que você guarde essa palavra no seu coração e que você não fique, sabe, como uma criança, olhando as coisas que estão acontecendo e se desesperando a respeito do seu futuro. Deus sabe qual pensamento Ele tem a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então, confia, espere e permaneça firme até o fim. Um beijo para você e até a próxima.